Nós vamos ler a partir do versículo 10. Quem achou diz amém. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você pula para o versículo 19. Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entretanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Pai, te peço, Senhor, que nesta noite, uma vez mais, a qual eu tenha a oportunidade de pregar a Tua palavra, que não venha ser eu, que não venha ser de mim, mas que venha ser o Teu Espírito a me usar e me guiar e conduzir nesta noite, pois eu não tenho poder algum. Quem tem poder é a Bíblia, quem tem poder é a palavra. Usa a minha vida, Senhor, para falar com a Tua igreja através das Tuas Escrituras. Se há um coração aflito, um coração angustiado, que esta palavra venha saciar toda a aflição, tudo aquilo que ele procura preencher em seu coração. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa trazer renovo aqui nesta noite, possa trazer vida aqui esta noite, possa trazer transformação aqui nesta noite, pois sentimos a Tua graça aqui, Senhor, e a Tua misericórdia nos alcançou mais esse dia. Obrigado, Senhor, por esta dádiva. Às vezes somos tão ingratos, Pai, mas nos perdoa, pois o Senhor nos trouxe até aqui. E quantos queriam estar aqui ouvindo uma palavra, mas estão em leitos de hospitais, estão em presídios. Mas o Senhor nos concede esta graça e nos preserva aqui, para sermos alimentados por Ti. Por isso eu Te agradeço. Obrigado, Pai. E toda a igreja que concorda diz: meus irmãos, o Evangelho de João é um evangelho muito lindo. Ele é diferente dos outros 3 evangelhos, a qual são evangelhos sinóticos, a qual eles falam de uma mesma forma, de uma mesma óptica. João, ele é diferente, pois ele vai enfatizar a divindade do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Cristo, ele é o Verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele tem esse trabalho de mostrar que Cristo, ele é plenamente homem e plenamente Deus, que Cristo é o próprio Deus. No capítulo 4, a qual nós lemos, ele vai ter um encontro com esta mulher samaritana. Mas interessante é que no capítulo 3, Jesus ele faz uma transição aqui, Rafael. Ele faz um diálogo com o doutor da lei, e agora ele faz um diálogo com uma mulher samaritana. Há uma distinção muito grande e profunda entre os dois.
Nós podemos ver no capítulo 3 ele conversando com Nicodemos. E Nicodemos é um homem judeu, fariseu, ele é doutor da lei, ele é membro do Sinédrio. Já a mulher samaritana, ela é uma mulher inculta, uma mulher vivendo uma vida imoral, longe da sociedade, desprezada pela sociedade, uma distinção longe uma da outra, duas pessoas diferentes, e nós vemos Jesus trabalhando de formas pedagógicas com cada um dos dois. Aqui nesse texto do capítulo 4 é um texto riquíssimo de coisas maravilhosas e poderosas a qual Cristo vai trabalhar com esta mulher em um diálogo muito profundo. Só que antes de prosseguirmos na exposição deste texto, é preciso nós falar um pouco deste contexto dos samaritanos, resumidamente. Isso vai começar com a morte do rei Salomão, em 931 a.C. O reino vai se dividir, vai se partir, e 10 das 12 tribos, eles vão agora seguir a liderança cismática de Jeroboão I, formando então a tribo do norte, o reino do norte, que vai ser na capital Samaria, e o outro reino, o reino de Judá, o reino do sul. Em 722 a.C., o reino do norte foi levado como cativo pela Síria, e Sargão II deportou os israelitas com posses, e povoou a terra com estrangeiros. E agora eles casam com os israelitas sobreviventes, formando um povo racialmente híbrido, religiosamente sincrético. E depois, em 585 a.C., o reino do sul também foi levado como cativo, agora pela Babilônia. E depois de 70 anos, os judeus, eles vão retornar à sua terra e reconstruir o templo e reedificar a cidade de Jerusalém. E o que vai acontecer agora? Os samaritanos, eles vão tentar fazer uma aliança com esses judeus que estão retornando. Só que, porém, os judeus, eles vão rejeitar os samaritanos. Por quê? Não tanto por questão racial, mas sim pela sua apostasia. Esse povo agora virou um povo sincrético. Eles adoravam Deus também, só que eles adoravam a outros deuses. Eles fizeram uma mistura de religião, e os judeus não aceitaram isso. O que acontece agora? Um conflito, uma inimizade entre eles. Os samaritanos agora vão virar os seus principais inimigos, vão ter ciúme porque eles vão reconstruir o templo, e eles vão rejeitar a ajuda deles, formando agora aqui essa combinação de eventos que vai estimular essa grande inimizade, esta grande barreira entre judeus e samaritanos. E nos dias de Jesus, esse muro de separação entre judeus e samaritanos, ela vai continuar, essa parede de inimizade entre eles continua. Eles continuam se odiando, pois os samaritanos diziam: olha, vocês estão errados, nós estamos certos. Os judeus diziam: olha, vocês que estão errados e nós estamos certos. Para você entender isso melhor. Então tem esse muro de inimizade entre essas duas tribos, entre essas duas capitais, os samaritanos e os judeus. E este é o pano de fundo, Marcos, desse texto a qual nós lemos. E aqui nós vamos ver algumas informações. Coloca para mim, Breno, por favor, versículo 4. Estaria comigo a minha mãe visitando hoje. Levanta a mão aí, fico muito feliz com a presença dela. Deus abençoe. Primeira vez fazendo uma visita aqui, vai voltar muitas outras, eu creio, em nome de Jesus. Versículo 4, olha só. E era necessário passar por Samaria. Interessante que a gente pergunta: por que será que deve passar por Samaria? Será que tinha outro caminho? Só que nós vamos descobrir com o historiador Flávio Josefo. Ele nos dá uma informação dizendo que era comum que os galileus, eles passassem por Samaria, que eles usassem essa rota. Era um caminho mais provável.
a se usar. E às vezes enfatizamos tanto, era necessário passar por Samaria, como se Cristo tivesse uma mudança de plano e fosse por lá, mas era um comum provável, era um caminho comum entre eles passarem por lá. Mas Jesus ia até Samaria, havia um plano sim, determinado nos céus. Havia uma agenda a qual Cristo havia de cumprir, uma agenda determinada por Deus. Por isso que ele vai, mas sim para ter esse encontro com esta mulher. Já estava marcada na agenda de Deus este encontro. Oh, glória. E olha só o que vai dizer também no versículo 6. Coloca para mim o versículo 6, Breno. Outra informação. Havia ali um poço de Jacó. Jesus cansado da viagem. É interessante que o apóstolo João, o evangelista, ele faz questão de enfatizar a humanidade de Cristo, a natureza humana de Cristo. Ele traz essa informação dizendo: e Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Ele faz questão de mostrar que Cristo, ele era plenamente homem. Como homem, ele sente sede, ele sente fome. Tanto que no capítulo 11, quando Lázaro está na sepultura, ele vai até o local, e no versículo 48, se eu não me engano, o texto diz: e Jesus chorou. Ele chora, ele tem sentimento, ele tem emoção, ele sente fome no deserto, ele sente sede. Ele é plenamente homem. E João faz questão de enfatizar esta natureza. João aqui ele já estava combatendo as ideias pragnósticas que já provavelmente já existiam na época, a qual eles diziam o quê? Que Cristo, ele não era um homem, ele não tinha a natureza humana, mas sim sua natureza divina, que ele era uma emanação, que ele era apenas uma manifestação somente divina. Só que João enfatiza isso, que ele veio como um homem. Ele veio como um homem, plenamente homem. E isso ele faz questão de mostrar. Terceira informação. Olha só que ele continua dizendo no mesmo texto, do versículo 6. Isto se deu por volta do meio-dia. Isso aqui é uma informação que às vezes nós enfatizamos, já falei várias vezes também, enfatizando o horário de meio-dia. Só que aqui é um pouco complicado de nós decidirmos o horário ou afirmarmos este horário será por volta de meio-dia. Por quê? Há uma confusão para saber qual método usar. Por quê? Se o método de contagem era romana, podemos dizer que era porque no texto grego está, a hora era sexta hora. Se for o método romano, podia ser 6 da tarde ou 6 da manhã. Mas se for na contagem judaica, poderia se dizer que era ao meio-dia. Mas não podemos afirmar com certeza este horário. O comentarista William Hendricks, ele diz assim, que fazia mais sentido que a sexta hora aqui, às 6 horas da tarde, fosse o mais provável, às 6 horas da tarde, porque é um horário mais comum das mulheres irem buscar água. Tanto que após Jesus falar com ela, ela corre para falar o que havia ocorrido ali, e a multidão vem. Então provavelmente seria um horário de 6 horas da tarde, aonde os mercadores estavam saindo, os comerciantes estavam saindo, e eles foram até o encontro de Jesus. Quem me ouve diz amém. Você pode dar um glória a Deus? Versículo 9, por favor. Tenha paciência comigo hoje. No versículo 7, a mulher samaritana está no poço tirando água. No versículo 8, os discípulos foram para a cidade. E no versículo 8 também, Jesus ele vai pedir água para esta mulher. Ele chega até o poço, ele sentiu sede, e ele vai pedir um pouco de água para ela. Aí no versículo 9, Breno, a mulher samaritana diz assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí olha que Jesus responde para ela, versículo 10. Jesus lhe respondeu,
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele receberia, lhe daria água viva. Primeiro, ela questiona Jesus pelo fato de estar falando com ela sobre essa inimizade que eles tinham um com o outro. Então ela acha estranho como este homem pede água a mim, uma samaritana. Segundo, Jesus responde ela com outra pergunta. Até agora, no momento, ainda não faz sentido para ela o que Jesus está falando para ela. Só que observe uma coisa, há uma leveza de reprovação nas palavras de Jesus, como se ele dissesse: eu lhe pedi água comum, um dom menor, de menos importância, mas você hesitou em me oferecer esta água. Só que ele estava dizendo assim, mas se tivesse te pedido água viva, o dom supremo de Deus, eu não teria hesitado, mas te teria te dado imediatamente. Ele estava dizendo assim para ela, Marcos: eu te pedi, se você tivesse pedido água para mim, eu pedi água comum, e você hesitou em me dar. Mas se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse quem eu sou, e que eu posso te oferecer, você me pediria, e eu não hesitaria, lhe daria imediatamente. Até então ela não faz sentido ainda para ela o que Jesus está falando. No versículo 11, ela vai dizer para ele: o Senhor, como vai tirar esta água? O poço é fundo. Então na cabeça dela, ele está falando de uma água especial, mas ainda não faz sentido o que ele está querendo dizer para ela. Mas ela sim pensa de uma forma: deve ser uma água especial, deve ser uma água, uma fonte, uma água viva. Aí no versículo 12, ela continua dizendo: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço a qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí Jesus responde para ela: quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus agora indica que de fato ele é muito maior que Jacó. Ele está dizendo assim, eu sou muito maior que Jacó. Por quê? Pois o dom que ele dá é infinitamente precioso do que foi atribuído aos patriarcas. O que Cristo pode oferecer é muito maior do que aquilo que foi atribuído pelos patriarcas. Aquilo que ela estava dizendo que Jacó deixou, e o que Cristo está dizendo que ele pode oferecer, é maior do que aquilo que Jacó deixou. Oh glória! Olha só no versículo 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aqui nós paramos para observar e fazer um contraste. Primeiro, a água física do poço de Jacó, olha só o que ela pode oferecer. Primeiro, não pode evitar que alguém tenha sede novamente. Segundo, não penetra a alma, sendo incapaz de suprir suas necessidades. Terceiro, é limitada em volume, diminui e desaparece sempre que bebemos. Agora, os benefícios da água que Jesus está oferecendo, a água viva que Jesus dá. Primeiro, sacia a sede da pessoa para sempre. Ou seja, provê uma satisfação eterna. Quem se torna crente sempre é crente. O nascido de novo sempre um nascido de novo. Segundo, entra na alma e ali permanece como uma fonte de gozo e satisfação espiritual. Terceiro, é uma água que auto-perpétua, ela é progressiva. Oh glória! Olha os benefícios de uma para outra. Olha o que Cristo está oferecendo, e olha o que ela está pensando que ela pode ter. Só que olha só o que é interessante, no versículo 15, a mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Oh glória! No versículo 10, Jesus disse assim para ela: olha, seria você quem pediria esse dom de Deus,
No versículo 10 ele diz: se você pedisse, eu te daria esse dom de Deus, se você conhecesse Ele. Só que agora ela realmente está pedindo: Senhor, dá-me dessa água. Porém, contudo, seu pedido não está de acordo com a sugestão contida no versículo 10. Por quê? Porque ela ainda não sabe, ela ainda não conhece. No versículo 10 ele diz: eu te daria se tu me pedisse, se tu conhecesse. Eu te daria, eu te concederia, se tu conhecesse. No versículo 15, ela está pedindo: me dá, Senhor, me dá desta água. Olha só o pensamento dela: me dá desta água, Senhor. Ela vai dizer ainda mais, ela diz assim, no versículo 15: me dá dessa água, Senhor. E ele diz assim para ela: vá, chame o seu marido e volte. Olha que interessante essa informação. Ela está pedindo água, agora ela está dizendo assim: eu quero essa água. Agora ela que está pedindo. Só que ela ainda não entendeu o que Cristo está falando para ela, e ela ainda não conhece. Só que aí no versículo 16, após ela pedir esta água, olha o que Cristo diz para ela: vá, chame seu marido e volte. E sabe por que isso aqui é interessante e é forte? Você já vai entender. Por quê? Olha só, quando Jesus pede que ela vá e chame o marido dela, no versículo 17, o texto continua dizendo assim, não tenho marido, respondeu ela. Aí Jesus diz assim, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve cinco, e o homem que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, o que Cristo faz aqui é apontar o erro na vida dela, é apontar a falha, expor o pecado dela aqui. E quando ela faz, dizendo assim, vá e chame, era Cristo querendo que ela viesse reconhecer o seu pecado, que ela viesse ter essa atitude de reconhecer o seu erro, a sua falha. Por quê? Já que ela quer água, espera aí, se você quer água, você vai ter que conhecer esse dom de Deus agora. E que dom de Deus é esse? Porque quem bebe a água de Cristo nele, gera um arrependimento, gera um reconhecimento de justiça, de pecado. E é isso que ele faz, dizendo para ela, pois ela ainda não reconhece essa natureza espiritual do dom de Deus, e nem reconhece o caráter do doador. E essa sede na vida dela só será completamente despertada, só será completamente despertada se haver uma consciência nela, se haver um senso de culpa na vida dela, se despertar na consciência dela o pecado. A menção do seu marido é a melhor maneira de Cristo lembrar a ela que ela estava vivendo uma vida completamente imoral. Ou seja, ele pede para ela buscar o marido para despertar uma consciência moral nela, para despertar uma falha, um erro, um problema, a qual ela precisa se arrepender, dizendo: você quer essa água? O dom de Deus você vai ter que conhecer para gerar arrependimento na sua vida, um senso de culpa, uma consciência na sua vida, que você vive uma vida errada, imoral, em pecado. Porque se você quiser beber desta água, oh glória, oh Espírito Santo de Deus. Sabe o que é interessante? É porque nós vamos ver pessoas que procuram de todos os métodos, de todas as maneiras, saciar uma sede, saciar um sentimento, saciar uma emoção, preencher um vazio, preencher uma perda, preencher uma traição,
preencher uma ferida, trazer algo que venha saciá-la. Só que o problema é a fonte a qual nós estamos recorrendo para preencher este vazio. Quer ver uma coisa que acontece? E as consequências de quem procura na fonte errada? Ontem nós estávamos com a equipe do evangelismo aqui da igreja. Fomos entregar sopa, oramos por vidas, levamos a palavra do Senhor, demos um alimento físico. E nem era o principal propósito, pois aquele alimento alimentaria por algumas horas a fome daquelas pessoas. Só que daqui com mais horas, ela ia ter que se alimentar de novo. Mas o principal propósito foi levar a palavra de Cristo, levar a palavra de arrependimento, de salvação. Porque essa é a verdadeira água que sacia, e não por um momento, não por um instante. E sabe o que acontece? Usando o exemplo dessas pessoas a qual nós nos deparamos ontem, pessoas vinham ao nosso encontro e diziam: orem por mim. Pessoas dizendo assim: eu não consigo sair, eu quero sair, eu não consigo. Nós vimos isso, está aqui irmão Marcos, irmã Adriana, os irmãos que estão ali atrás, irmão Sérgio, as pessoas que estavam lá estão de prova do que nós vimos ontem. As pessoas vinham e corriam: ore por mim. Pessoas relatando que até querem sair desta vida, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque em certos momentos da sua vida, elas procuraram saciar, preencher esse vazio, e foram procurar uma fonte, mas uma fonte errada. Pois até no primeiro instante, saciou a fome, saciou a alma, saciou dentro deles algo que eles queriam preencher, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que eles procuravam, por um instante sim. Só que o efeito passou, tinha prazo de validade para acabar. E quando passou, eles procuraram mais. Só que passou de novo. E eles continuaram procurando. E sabe o que acontece? Eles ficam presos. Preso nos seus próprios prazeres da carne, das suas vontades, para saciar algo que nunca tem fim. Eu sempre tenho que procurar mais, porque o efeito passa. Porque pessoas que procuram preencher esse vazio da alma com fontes erradas, ficam presos nesse mundo. Eu estou usando exemplos de pessoas aqui que estão presos ali no vício da droga, da cocaína, da bebida. Mas existem pessoas que estão presas em pecados que elas não conseguem largar, porque ela está satisfazendo o prazer dela, e depois que passa o efeito, ela vai ter que se satisfazer de novo, porque não vai preencher. E sabe o que é mais dolorido? É porque elas querem sair, elas querem largar, mas não conseguem. Elas não conseguem, acredite você se quiser. Tem pessoas dentro da igreja que estão presas em fontes erradas. Aí o que Cristo diz assim para ela: eu tenho uma fonte que não sacia apenas pelo momento e nem pelo instante. E se tu conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, eu te daria essa água. Aí ela diz: Senhor, eu quero essa água, Senhor, eu quero. Ele diz assim: tu quer essa água? Vai lá e traz a tua prisão espiritual, e traz
aquilo que te prende, expõe a tua falha, expõe o teu pecado. E Cristo está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu tenho essa fonte para te dar, eu tenho essa água que preenche o vazio da tua alma. E talvez você diga: eu quero, pastor, eu quero Jesus. Aí Jesus está dizendo: então coloca para fora aquilo que te prende, coloca para fora o teu pecado, expõe ele, coloca, abandona ele, larga ele, porque depois que tu tiver essa consciência, depois que essa culpa foi gerada dentro de você, ele diz assim: toma essa água, toma essa fonte, toma essa fonte. Eu me lembro de Jeremias capítulo 2, coloca para mim, Breno, por favor. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Olha só para você entender o que está acontecendo aqui. Jeremias é levado para Jerusalém para exortar, pregar para um povo que estava vivendo uma decadência moral, religiosa e política. O povo estava adorando a outros deuses. Aí no versículo 10 o Senhor diz assim: olha, atravessem o mar de Chipre, vão às outras nações, observem, vejam se aqueles povos largaram os deuses deles, vejam se eles abandonaram, sendo que eles nem sequer são deuses de verdade, mas vocês, tendo o Deus da glória, me abandonaram. Aí no versículo 13 ele diz assim: ó, o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Olha só, e isso acontece no nosso meio. O povo tinha um manancial de águas vivas. Quando ele diz assim, ó, Deus usando a boca do profeta: abandonaram a mim, a fonte de água viva. Ele dizendo: eu sou a fonte, eu sou o manancial. Mas vocês trocaram o manancial, vocês trocaram a fonte de água viva pelas cisternas. E cisternas rachadas. Cisternas rachadas aqui são os deuses, os ídolos que eles haviam adorado. Aí eu te pergunto: quais são os deuses a qual você abandonou a Deus? Pelo que você trocou a sua comunhão com Deus? Pelo que você trocou a fonte de água viva? Por que práticas? Por qual amizades? Por qual relacionamentos? Por quais vícios você trocou a fonte? E é Cristo agora lá em João dizendo: eu sou essa mesma fonte, eu sou esse mesmo manancial. Levante as tuas mãos assim aos céus. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Oh glória, segura essa mão aí nos céus. Espírito Santo de Deus, lá no mundo lá fora, para algumas pessoas a fonte para eles é estar na festa agora, à beira de um bar, numa calçada, bebendo uma cerveja. Para alguns a fonte que vai saciar ele é estar agora na boca de fumo, fumando droga, fumando um baseado. Para alguns a fonte para eles que vai saciar eles é estar no prostíbulo, é estar traindo a esposa, é estar no pecado, no adultério. Para uns é estar lá fora no mundo, para eles é a fonte. Mas para um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus, a fonte está aqui na palavra. A fonte é Cristo, a fonte é Cristo, a fonte é Cristo. Levante a mão. E essa fonte, ela não acaba, ela não termina a sede amanhã, e nem depois de amanhã, e nem semana que vem, e nem ano que vem, mas é para a vida eterna, para a vida eterna, para a vida eterna, para a vida eterna. É para a vida eterna. Você vai trocar o manancial por cisterna? Era Cristo dizendo assim: olha, abandona essa vida, que eu tenho algo muito melhor para ti. Larga essas práticas, que eu tenho algo muito melhor para ti.
Meu irmão, olhe para você e analise o estágio que você está. Se ainda está num estágio que você ainda pode reverter essa situação, reverta hoje, agora. Porque se você souber o estágio que nós encontramos pessoas ontem à madrugada, hoje na madrugada, era irreversível para eles, irreversível para a sociedade, irreversível até para nós que estávamos olhando ali o estado que eles estavam. Mas a palavra que confortava o meu coração, irmã Adriana, a palavra que confortava meu coração era: o meu Deus, não há nada para Ele que seja impossível. Para a sociedade é impossível, não vai mudar, não tem jeito. O casamento acabou, a família destruiu, o filho não tem mais jeito, oh glória. O ministério acabou, está destruído. Mas para Cristo nada está perdido, nada está impossível. Era necessário ele passar, porque estava no plano de Deus, estava na agenda de Deus. Levante a mão, está na agenda de Deus. A transformação da tua casa está na agenda de Deus. A libertação do teu filho está na agenda de Deus. A restituição da tua família, da tua casa está. Há uma graça de Deus aqui neste lugar. Ele renova as tuas forças agora. Essa fonte passeia aqui na igreja, essa fonte passeia aqui no avivamento, e ela vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando aí. Você é um privilegiado, porque aqui nesta casa nós nos mergulhamos, nós nos banhamos nesta fonte que é a palavra. Você está mergulhado numa fonte aqui, meu irmão. Do começo do culto até o fim é palavra, é Bíblia. Tem uma fonte aqui, glória a Deus. E é essa fonte que te faz estar de pé até hoje. Porque por você mesmo você não estava aqui, meu irmão. Pela tua própria vontade tu não estava aqui. Pelaquilo que milita dentro de ti não estava aqui. O apóstolo Tiago diz no capítulo 4, há uma guerra que milita dentro de nós. Ela traz consequências. Só que no versículo 6 ele diz: Deus concede graça maior. Para quem? Para quem é humilde. Mas para aquele que é orgulhoso, quer continuar sendo dominado por estas práticas, ele diz assim, ó, ele se opõe, ele não ouve. Mas aquele que é humilde, o que é ser humilde diante de Deus? É reconhecer assim: Senhor, eu falho aqui, eu peco aqui, eu não consigo, Senhor, eu sou fraco, o teu servo é fraco, Pai, mas me ajuda, me ajuda a continuar orando pelo meu filho, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer essas práticas, me ajuda a continuar lutando pela minha família, me ajuda, Espírito Santo. Sozinho eu não posso, sozinho eu não sou capaz. Aí ele diz assim para esses que são humildes: eu concedo graça, 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 que é maior que os desejos, que é maior que as vontades, que é maior que o pecado. Ele nos concede uma graça que é maior que tudo isso. E com os olhos em lágrimas eu falei isso para um jovem. Eu falei: olha, essa vontade aí dentro de ti, sozinho tu não vai conseguir vencer ela. Vai passar noites e noites, tu vai estar aqui internado. Mas Deus pode conceder uma graça que é maior que essa vontade. E sabe para quem? Para aqueles que são humildes. Começa a reconhecer dentro de ti, dizendo para Deus: eu não posso vencer sozinho, me ajuda. Me tira dessa situação, eu não tenho força sozinho. A fonte que Ele pode nos oferecer é maior que tudo. É maior que tudo. A fonte dele é infinita. A fonte, o manancial de águas vivas, é uma água corrente que nunca para, nunca cessa, nunca acaba.
É uma água que tem renovo, todo dia se renova, todo dia se renova. É uma água que traz vida. E é essa fonte que Ele quer te conceder. Para me encerrar, olha o que Ele diz no versículo 22. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores, o que o Pai, oh glória, que o Pai procura. Os samaritanos adoravam o que não conheciam, porque eles haviam rejeitado as Escrituras. Eles haviam rejeitado os livros proféticos, os livros poéticos do Antigo Testamento. Eles não conheciam isso. Eles adoravam o que eles não conheciam. Adoravam outros deuses. Adoravam Deus e adoravam outros deuses. No versículo 23, quando ele diz: está chegando a hora, e de fato chegou. E de fato chegou. Porque são pessoas como essas a quem o Pai está buscando com os seus adoradores. No sentido em que existem pessoas que se tornaram esse tipo de adoradores. É que o Pai, por assim dizer, os está procurando, mas sim no sentido em que Ele procura seus eleitos, para que os tenha com os tais adoradores. Sua busca é salvadora. Oh glória! Ele procura os seus eleitos, aqueles que são os verdadeiros adoradores. Ele busca aquele a qual Ele veio salvar, a qual Ele veio pagar o preço que Ele pagou por mim e por você, mesmo sem eu e você merecermos. Ele veio por nós. Nós somos adoradores dele, porque ele morreu por mim e por você. É por isso que nós o adoramos. Nós o adoramos, não porque somos melhores, não porque somos perfeitos, mas é porque a graça dele nos alcançou. É porque a graça dele nos alcançou. Ele procura os adoradores. Tem adorador aqui. Tem adorador aqui. Tem adorador aqui no avivamento na palavra. Oh glória, aquela mulher samaritana não merecia, mas ele foi lá para salvar a vida dela, porque ela era uma escolhida de Deus. Talvez você olhe: meu filho não merece, o filho do fulano não merece, o casamento está destruído, está acabado, mas para Deus não. Oh glória, ele veio, e ele veio para salvar, para transformar, para libertar, para curar, e esta graça vai alcançar a tua casa, esta graça vai alcançar a tua família. Esta mesma fonte que alcançou a mulher samaritana vai alcançar os teus, vai alcançar os teus, vai alcançar. Eu vou deixar você adorar aqui neste lugar. Eu já encerrei. Nós vamos adorar o Senhor. Isso. Eu vou dar 30 segundos para você adorar o Senhor agora. Espírito Santo de Deus, há uma graça aqui neste lugar. Renova nossas forças agora, Pai. Renova nossas forças agora. Vai dando esperança para esta mãe, vai dando esperança para este pai de família, vai dando esperança para esse esposo, vai dando esperança para esta esposa. Vai, Senhor, agora renovando. Mostra que o Senhor está no controle, mostra que o Senhor nunca perde o controle da situação. Isso, adore, 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 adore. Adore a Ele agora, agora, vai, vai. Ré maior, Rafael, por favor, meu amigo.